Boa noite. Sejam todos bem-vindos à live de práticas antidiscriminatórias, realizada pelo projeto Geoparque, Resgate Etnocultural da Quarta Colônia, Seus Saberes e Fazeres, realizada com apoio do projeto Comunicare, Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e a Unesco. Agradecemos a todos aqui presentes, em especial aos nossos apoiadores, à Universidade Federal de Santa Maria, ao projeto de extensão Comunicare RP e à Unesco. Agradecemos também ao André Xavier Alves por ter aceito nosso convite para a conversa de hoje. O intuito dessa live é empoderar a comunidade a fazer mudanças que conscientizem sobre as políticas antidiscriminatórias, de modo a engajar entidades públicas e privadas, bem como parceiros, na promoção da igualdade e garantia dos direitos humanos nas comunidades da Quarta Colônia. Agora convidamos para a fala de abertura do evento Lana Campanella, professora associada no Departamento de Ciências da Comunicação, FSM, e atual chefe de Departamento da Ciência da Comunicação, DECOM, doutora e pós-doutora em Comunicação Social pela PUC-RS, especialista em Gestão Empresarial pela ENF de Palermo e graduada em Relações Públicas. Atualmente é conselheira suplente do Conselho Regional de Relações Públicas, com REP Quarta Colônia, na gestão 2022-2024. Além de atuar em inúmeras atividades voluntárias, é coordenadora do projeto Comunicare RP e do projeto Geoparque, Resgate Etnocultural da Quarta Colônia, Seus Saberes e Fazeres. Convidamos a idealizadora desta live, professora Lana Campanella, para fazer a abertura oficial deste evento. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, André Xavier Alves. Reforço o convite, que você aceitou aí de bom grado da Universidade Federal de Santa Maria para dividir esse teu conhecimento, essa tua expertise na área conosco. Então, a nossa gratidão por esse convite. Voltarás aí, porque eu tenho novidades aqui para contar para vocês, a respeito de quando idealizamos esse projeto, e é um dos tantos projetos que estão encabeçados junto à cátedra, como aspirante, o FSM aspirante à cátedra Unesco Geoparque. E há 3-4 dias atrás, recebemos uma grata notícia que a UFSM conseguiu ingressar. Então, até peço licença para fazer a leitura de uma pequena nota. A Universidade Federal de Santa Maria passou a integrar em novembro deste ano a Cátedra Unesco Geoparque, Desenvolvimento Regional, Sustentável e Estilos de Vida Saudáveis. A Associação Internacional, coordenada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, reúne instituições de 11 países e conta com mais de 38 profissionais voltados à promoção do desenvolvimento regional e comprometida com a preservação ambiental e cultural dos territórios. A UFSM é a terceira representante brasileira no órgão internacional e a primeira fora da região Nordeste. A associação consolida um importante passo para o reconhecimento dos geoparques UFSM pela Unesco. Por fim, fazendo uma citação do nosso reitor, o Paulo Burman, quando diz que a UFSM é uma universidade socialmente referenciada que, desde a sua criação, se preocupa com o desenvolvimento da região que faz parte. É nesse sentido a nossa associação com a Cátedra Unesco, porque isso demonstra um compromisso internacional que assumimos de trabalhar em prol do desenvolvimento regional sustentável e do fomento a estilo de vidas saudáveis. Então, não vou me ater muito, porque nós estamos ávidos a escutar o André com toda a sua experiência na área. Por gentileza, André, fique à vontade para iniciar a sua fala. Maravilha, uma alegria poder participar aqui com vocês, É sempre um bate-papo, uma conversa. Espero que a gente consiga interagir com o pessoal que está assistindo. O nosso backstage já falou que tem um delay, se tem perguntas, tem alguma coisa, vai aparecer com algum tempinho, mas a gente vai conversando. Eu vou tentar fazer esse bate-papo bem descontraído, porque eu também sou mais do despojado. E vamos nessa, a gente já pode começar ou ainda tem alguma formalidade? Eu vou ler o teu currículo, André, só um minutinho. Beleza pura. O André é bacharel em Direito, líder na Advocacia Sustentável, uma startup de direito que faz da advocacia uma ferramenta de impacto positivo, diretor da Integral, um hub de profissionais de saúde e mentor de negócios do Impact Hub. André quer mudar o mundo, por isso se esforça diariamente em mudar o seu mundo,
quem ele é, o que ele faz, quem ajuda, ele lidera pelo exemplo. Ressaltamos que perguntas e comentários também podem ser feitos pelo chat e serão respondidas ao final do evento. Agora, né, convidamos o Adé para dar início à conversa. Beleza pura, obrigado, Clara, obrigado, Lana. Vamos começar esse bate-papo. Vocês vão percebendo que às vezes eu olho para a câmera, mas eu estou olhando mais para o meu computador, que está aqui do ladinho, que vai ser a minha colinha, o meu roteiro para a gente bater esse papo. Vou compartilhar minha tela com vocês, que eu vou ler uma apresentação aqui para a gente conversar de forma mais didática, né? Então, vou compartilhar aqui a minha tela inteira. Deixa eu ver, estou apanhando aqui um pouquinho, deixa eu cancelar. Compartilhar uma janela. Melhorou. Não, ainda não consegui. Vamos lá, uma tela inteira que vai ser melhor. Compartilhar tudo que está acontecendo aqui na minha tela. Então, beleza. Vocês me digam quando estiverem vendo. Estamos vendo. Beleza. Bom, então vamos começar então um pouquinho dessas práticas, vou falar um pouquinho dessas práticas antidiscriminatórias, o que a gente fez, o que é isso, o que a gente está fazendo, e como é que a gente pode fazer. Eu sempre gosto de simplificar tudo, eu acho que uma das minhas missões no direito é descomplicar, né? Esse mundo jurídico é muito, muito louco, muito formal, muito rígido e muitas vezes muito complicado. E aqui eu vou fazer uma apresentação muito leve, muito tranquila. Quem tiver pergunta pode falando, não tem problema me interromper, eu acho que é bem legal a gente ter essa interação com quem está assistindo. Então, aqui a gente já consegue perceber uma diversidade que tem a ver com essa prática antidiscriminatória, porque a gente percebe discriminação, e aqui tem pessoas de burca, né, de olhinhos puxados, de pele negra, de pessoas mais velhas. Tem até uma menina aqui segurando um brócolis que tem um braço mecânico, né, pessoas com deficiência, homens maquiados, indígenas, cabelos cacheados, e de novo negros e asiáticos. Esses são grupos muito comuns, né, de sofrer discriminação, e a gente vai falar um pouquinho de todas essas formas de discriminação, de gênero, de etnia, culturais, sociais, porque isso fazem parte de práticas, né, dessas práticas antidiscriminatórias, para a gente combater com muita inclusão, com muita diversidade. E aí, eu sempre falo um pouquinho de mim, porque eu já pego nesse momento, né, que já leram o meu currículo, e pergunto... Eu me pergunto quando eu vou numa palestra ou mesmo assistir um vídeo do YouTube, será que importa quem está me passando esse conteúdo? Será que importa o meu título, né, de ser diretor, ser líder, tantas empresas, tantos diplomas, tantas especializações? Será que importa? Muitas vezes quando eu vou assistir uma palestra, um vídeo, às vezes eu me deparo, eu vejo muito tempo a pessoa enchendo a sua própria bola, falando disso, aquilo, e às vezes na prática o conteúdo não era bem o que imaginavam, né? Deixou a desejar um conteúdo. E aí eu já começo nesse ponto que é um momento de discriminação. Será que uma pessoa sem diploma vale menos do que alguém com diploma? Será que se eu não fosse eu, o conteúdo seria o mesmo, o conteúdo valeria? Então eu já começo, né, nesse momento de me apresentar, aqui falei um pouquinho de mim, na verdade, né, já falaram um pouquinho de mim. A gente tem discriminação aqui. O que importa no conteúdo que eu vou passar? Para mim, o que importa é se faz sentido para alguma das pessoas, se tocou essa pessoa de alguma maneira. E se tocou, e se fez sentido, não importa se o André é advogado, se o André é empresário, se o André trabalha com isso, ou não. O conteúdo fez sentido. Bom, fora do currículo, eu tenho toda uma parte da família é negra, e isso não me... Eu trabalhar, sim, com políticas inclusivas, com práticas antidiscriminatórias,
mas não que eu pudesse substituir ou tivesse um lugar de fala do negro, da pele escura, ou de todas as situações que eu experienciei na minha vida. Bom, vamos em frente. E o nosso evento? Está rolando agora. É antidiscriminatório? Quantas pessoas estão assistindo hoje? Quem está assistindo? Temos todas as etnias, todas as idades. A gente fez alguma coisa para que ele fosse mais inclusivo, fosse antidiscriminatório? Bom, tem gente que não tem acesso à internet, como é que vai assistir um evento desse? Tem gente que não tem acesso, não tem nenhum computador, não tem um celular, tem gente que não tem nem banheiro, não tem nem casa, não tem nem o que comer. Então, é bem difícil, né? Bem amplo, né? E eu estou trazendo realmente essa amplitude para a gente começar a refletir o que é a discriminação, o que é antidiscriminatório e a gente avançar um pouquinho na nossa conversa. Se alguém já tiver algum comentário, alguma coisa, manda brasa, digita aí no nosso chat que a gente vai se envolvendo e adentrando mais a nossa conversa. Fiquem bem à vontade. Bom, aqui eu peguei rapidinho, antes mesmo dessa nosso evento, uma descrição aqui do que é discriminação. E esse aí peguei no site significados.com.br, facinho esse, né? Uma Wikipédia da vida. E fala a discriminação como distinção ou diferenciação, vocês podem ver aqui. Mas a gente sempre, o mais comum é a gente olhar a discriminação como uma ação preconceituosa em relação a uma pessoa ou um grupo. Ela é, por significado, distinção ou diferenciação, mas a gente já referencia com preconceito, com racismo, muitas vezes. A discriminação, olha só, quando fala esse site aqui, a discriminação ocorre quando alguém adota uma atitude preconceituosa, baseada em ideias preconcebidas, em relação a alguém, questões raciais, gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação econômica, ou qualquer outro aspecto. Interessante aqui que aborda que é uma atitude, mas um pensamento pode ser preconceituoso, pode ser discriminatório, mas o que é? É crime, preconceito? É crime discriminação? É crime ter um pensamento preconceituoso? Claro, eu vou puxar um pouquinho no tema da advocacia, no tema do direito, né, no qual eu estou bastante inserido, e trazer que se a gente tivesse um pensamento de um assassino, um pensamento de matar alguém, a gente vai ser punido, ou só quando a gente pratica ele, né? Como fala aqui nesse site de significados. Ele, só no momento que a gente externaliza, manifesta ele com uma atitude, é que ele se torna punível. E aí, logo na sequência, o próprio site já vem aqui uma declaração de direitos humanos, todos são iguais perante a lei, têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção. O pensamento não é criminalizado. Então, a gente pode ter preconceitos, pensamentos preconceituosos, a gente ter preconceito de discriminação, aliás, isso faz parte de ser humano, de ser um ser humano. Porque, de novo, discriminação é uma distinção. A gente discrimina coisas no nosso dia a dia para sobreviver, para viver. Né? A gente escolhe, a gente distingue uma coisa da outra. É claro que a gente está falando aqui de uma questão um pouco mais restrita, que não é esse tipo de distinção, diferenciação no dia a dia, no pensamento, que acontece em nanosegundos, mas sim quando a gente tem, aí no senso comum, uma ação preconceituosa, ou mesmo um pensamento preconceituoso. Opa, vou perder aqui sem querer. E é isso que a gente vai falar. Quando a gente manifesta, ou quando alguém manifesta uma ação preconceituosa. É esse tipo de discriminação, é esse tipo de prática discriminatória que a lei proíbe, e depois eu vou também entrar nesse assunto do que é proibido e o que não é proibido, mas é só no momento que sai do nosso pensamento e se torna numa prática. E eu vou voltar no exemplo do pensamento assassino. Eu não sou assassino se eu não matei alguém. Mesmo quando eu mato alguém, eu tenho possibilidades de não ser um assassino ou não ser criminalizado quando é legítima defesa, por exemplo. Bom,
vamos nessa, vamos em frente. Eu vou apresentar agora um pouquinho de algumas leizinhas antidiscriminatórias, para a gente também abordar um tema que eu gosto bastante, é essa reflexão do que é a lei, para que serve a lei, o que é o nosso sistema de direito de hoje, né, o nosso Estado de Direito, como é que ele está funcionando, de fato funciona. Eu vou apresentar uma linha de tempo aqui que eu busquei isso já há algum tempo, do Nexo Jornal. Tem aqui embaixo, né, referenciado, vocês podem ver lá no Nexo Jornal, que eu super aconselho. Tem matérias muito profundas, né? Diferente dos outros jornais que são notícias mais superficiais, né? Jornalística. Essa do Nexo Jornal são realmente profundas quando destinado ao tema que eles estão conversando. E aqui tem uma linha de tempo. No próprio site tem muitas leis, eu escolhi só algumas delas para a gente bater esse papo aqui, para a gente abordar como é que isso funciona e se de fato funciona. A gente começa aqui na Constituição de 88, que aqui a gente já consegue falar um pouquinho de várias coisas, e aqui eu vou pegar na minha colinha aqui. Na Constituição de 88, todo mundo chamava a Constituição Social, porque antes a Constituição não prestava tanta atenção às liberdades individuais, os direitos fundamentais, e sim organização do Estado, como é que gerenciava e administrava uma nação. Mas na Constituição a gente já tem muita coisa. Ela fala de redução de desigualdades, fala da promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e outras formas de discriminação. Então, ela proíbe, de alguma maneira, né, no seu texto, essas formas de discriminação. Fala do racismo, fala da igualdade perante a lei, fala da igualdade explicitamente entre homens e mulheres, condições iguais, e mais um monte de coisa. Para quem quer fazer uma boa leitura, não aconselho a Constituição. Vale a pena realmente coisas relacionadas, porque é um texto chato, um texto que fala com uma linguagem muito diferente do popular, que afasta as pessoas. E eu acredito que uma das minhas missões é descomplicar e a gente falar de uma maneira bem mais fácil para todo mundo ouvir, todo mundo entender. Bom, eu vou falando aqui, eu imaginei que a gente ia estar num bate-papo, que eu ia conseguir ver todo mundo, perguntar. Não foi bem assim, mas não tem problema, a gente vai fazer o que dá para fazer. Eu estou aqui interagindo apenas com a tela e vocês vão me dizendo aí se tem algum comentário, alguma coisa assim. Em 1990, a gente entra aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. De novo, garantias ou antidiscriminatórias, uma lei antidiscriminatória, para dizer que a própria criança tem direito de conviver na família, de tomar decisões e conviver em sociedade. E aí vem direitos para a criança e para o adolescente, que antes já se sabia, como senso comum, como sociedade, que deveriam ter direitos, mas isso não estava tão regulamentado. A gente pula para 1995, com legislações que falam da discriminação no trabalho, principalmente a discriminação entre homem e mulher. Vem de um momento que se combatia a exigência de atestado de gravidez para conseguir um trabalho. Então, e hoje não parece que não mudou muita coisa, né? Mas aqui tem algumas leis antidiscriminatórias que a gente vai falando. Depois, 2001, vem a lei conferindo direitos ou regulamentando mais direitos para as pessoas com deficiência. Não que elas não tivessem, mas vem uma lei específica para falar das pessoas com deficiência, do trabalho, da acessibilidade no perímetro urbano, nos órgãos públicos, um monte de direitos que não estavam tão regulamentados, como eu já tinha falado. Em 2003, vem uma legislação especificamente para a pessoa idosa, o Estatuto do Idoso. Em 2016, vem as leis das cotas, que entraram muito polêmicas, muito discutidas, mas que também é uma lei antidiscriminatória.
Bom, será que funciona? Será que funcionou? Essas leis são lindas e maravilhosas e tem muitos direitos e que a gente sabe, no fundo, que a maioria não está sendo cumprida. E depois eu vou explicar como é que a gente consegue, na prática, aplicar ou fazer funcionar e como é que a gente consegue também ir além disso tudo que está na legislação. Porque a legislação, ela não muda a nossa realidade. Criar uma lei, apesar do que se imaginam, que os próprios legisladores, todo mundo que trabalha com a realização das leis, que ela molda uma sociedade, não é bem assim. Vou contar um caso já de minha experiência própria, que eu participei em Salvador. Um pessoal lá de um projeto que se chama Canteiros Coletivos me chamou para a gente criar uma lei para proibir os lixões a céu aberto no entorno dos colégios. Porque, pelo que me disseram, porque eu não sei, não conheço Salvador, mas participei desse projeto, que tinha muito lixão ao redor dos colégios, porque cada colégio praticamente tinha uma praça do lado, e as praças viraram lixões, viraram um acúmulo de lixo. E aí eu perguntei pro pessoal, tá, o que vocês querem com essa lei? Ah, a gente quer que o lixão acabe, a gente quer transformar essa realidade. E aí eu sugeri fazer outra coisa, porque a lei não muda a realidade. Provavelmente a gente vai fazer aprovar aquela lei e não vai mudar nada. Então tem um tempo, como é que posso dizer, tem um engajamento que tem com as pessoas, tem que ter adesão, mais do que isso, tem que fazer sentido, tem que refletir a realidade daquela sociedade, daquele local, daquele local, né? Seja ele uma cidadezinha, um país, ou um mundo inteiro. Então, por isso que tem hoje leis que não pegam, né? Como assim uma lei que não pega? É uma lei, tem que ser cumprida. Bom, aqui não funciona, não pega. Porque a gente está criando muitas leis que não refletem a nossa realidade. Claro que algumas elas têm que inovar, têm que avançar, porque a realidade é muito violência, a realidade é muito discriminatória, a realidade é sei lá, uma coisa de outro planeta. Então, tem esse sentido, sim, de trazer uma lei para querer transformar, mas o simples assinatura de um deputado, de vários deputados, de um presidente, não transforma a nossa realidade. Tanto é que a gente está aqui cheio de leis antidiscriminatórias, mas vivendo num país muito discriminatório, com um abismo social em todas as etapas, ou diversas etapas, ou diversas esferas, na parte das etnias, da parte da educação, a parte do acesso à educação, à saúde, a tudo mais. Então, aqui fica a minha reflexão. Eu também vou aproveitar para contar um outro caso, uma outras palestras que eu fui convidado a fazer, dessa vez foi para um grupo de pessoas que eram preparadas para o mercado de trabalho. Então, André, pode falar. posso te interromper? Antes de começar essa outra história, eu queria muito te fazer uma pergunta que o nosso colega Gabriel Bueno enviou para a gente, que é a seguinte: a discriminação no trabalho pode ocorrer por meio de decisões baseadas em algoritmos? Pode repetir? A discriminação no trabalho pode ocorrer por meio de decisões baseadas em algoritmos? Pode. Pode, na verdade, os algoritmos eles são discriminatórios, eles servem para isso, né? Para selecionar, distinguir, diferenciar e selecionar. A gente está aqui na internet e estão obtendo informações do nosso evento. Muitos eventos têm que se cadastrar, tem que botar o nome, a cidade, o telefone, o sexo, às vezes a raça que se identifica, a cor da pele, né, para não se falar de outras informações sensíveis também, de religião, de condição financeira. Então, os algoritmos servem justamente para isso, para discriminar. E para discriminar visando lucro, visando fatores econômicos de grandes empresas. E a gente vai falar isso também, como essas práticas antidiscriminatórias
vem atrelado também com essa situação do lucro, da situação dos fatores econômicos que vem impulsionando e às vezes freando práticas discriminatórias ou antidiscriminatórias. A gente também tem um comentário do Kenzo, eu vou ler para ti. Até o tipo de linguagem utilizada pela Constituição poderia ser considerada uma forma de discriminação ao considerar pessoas que não têm entendimento de uma linguagem tão rebuscada e até dificulta a disseminação do que está escrito nelas. Perfeito! Quem falou isso? O Kenzo. Kenzo, cara, perfeito, cara. Maravilhoso isso. É o meu entendimento também sobre isso. O direito é muito Caxias, assim, né? Aqui eu falo de Floripa, né? Eu não sei onde é que vocês estão falando, mas aqui em Floripa a gente fala, quando é muito chato, é muito cri-cri, a gente fala que é Caxias. Vocês estão aí na Universidade de Santa Maria, não é Caxias, mas a gente usa essa expressão. E é uma baita forma de discriminação. O próprio advogado, e eu combato isso, eu falo muito e converso sobre isso, e que eu montei um escritório que fala de sustentabilidade na advocacia, eu brinco que é para não usar terno mais, porque eu não odeio usar terno. Então, eu uso camiseta, uso a roupa que eu quiser, porque não importa como eu estou vestindo, sim, conteúdo, né, o trabalho, a competência que a gente está fazendo. Mas a gente trabalha descomplicando o direito, porque, cara, já é muito complicado, já é muito difícil para mim, que tenho formação em direito, entender o que está escrito ali, entender uma decisão judicial. Imagina para quem não estudou, não teve formação em direito. E por que não estudou mesmo? Nossos pais, avós, meus avós, só uma avó sim teve formação superior, minha outra avó não, nem completou o 2º grau. Então, o que ela vai entender do juiz da Suprema Corte falando um monte de vaidades, né, xingando o outro de Vossa Excelência? Porque é isso que eles estão fazendo, né? São adultos birrentos, um discutindo com o outro na frente das câmeras e na frente dos julgamentos. É sim forma de discriminação. E muitas profissões são discriminatórias, com a questão do médico, com o jaleco, com as roupas, o advogado, com o terno. Então, tem muitas formas de discriminação que não são a sua própria lei, né? Às vezes são as manifestações, expressões de diversas profissões são discriminatórias. Clara quer falar mais uma pergunta, né? Não, eu ia te dizer que pode continuar a apresentação, então, que assim que surgir novas perguntas, comentários, a gente vai te passar, tá? O pessoal pode continuar mandando as mensagens no chat daí, que estamos vendo. Beleza pura. Vou voltar aqui no compartilhamento com vocês. Então, foi essa aqui, trouxe só uma apanhada das leis antidiscriminatórias para realmente gerar essa reflexão em vocês. E eu ia contar um exemplo que num desses programas para recolocar as pessoas no mercado de trabalho, fui convidado para dar uma palestra, falei um pouquinho de direito de trabalho, direito do consumidor, e aí me perguntaram de voto, isso e aquilo, expliquei do sistema eleitoral, porque era época de eleição naquela época, e eu lembro que eu deixei uma mensagem que eu fui também afinando, fui apurando ela em outros momentos, mas que é a seguinte: questionem a lei. Não acreditem em todas as leis que saem por aí, que são criadas, ou que alguém está vendendo essa lei, te colocando. Tem lei que não funciona, tem lei que não serve para a gente. E a gente precisa refletir sobre isso. A gente tem que pensar que as leis, mesmo essas aqui que eu estou mostrando, da Constituição, antidiscriminatórias, do Estatuto da Criança e do Adolescente, foram pessoas como a gente que criaram, e geralmente é isso que a gente vê, a histórica da nossa política, poucas pessoas, um pequeno grupo visando seus próprios interesses. Então a lei não é coisa divina, não é essa maravilhosidade que o próprio STF quer que a gente ache, ou que todos os órgãos do direito, os ministérios públicos, os tribunais acham que é essa maravilha. Não é. Tem muita falha, e tem muita falha quando a gente entra num momento, como o próprio Kenzo falou, que a gente não consegue nem entender o que eles estão fazendo. Eles estão legislando, eles estão fazendo as coisas para eles mesmos e não estão pensando nas pessoas de verdade. Não estão pensando de forma genuína
genuína no bem-estar das pessoas. Então, questione. A lei saiu, questione. Essa lei é para mim? Quem beneficia essa lei? Então, fica esse questionamento. Que legal que conseguimos fazer uma reflexão, já uma filosofada sobre essa lei. E vamos avançar aqui na nossa apresentação. Aqui eu já vou mostrar uns casos práticos da advocacia sustentável. Aqui eu já botei o símbolo que é do meu escritório. Não vou fazer propaganda do escritório, vocês podem dar uma pesquisada depois. Mas eu vou trazer as minhas experiências, né? Que geralmente eu só consigo falar do que eu experienciei, do que eu passei. E eu vou trazer algumas situações aqui para a gente. Vamos em frente. Aqui em Floripa, a gente tem um projeto que é esse aqui. É o HOLT. Não sei se vocês conhecem Floripa, mas Floripa, quem mora aqui, quem nasce aqui, é um manezinho. Eu sou um manezinho. Manezinho porque com a colonização açoriana, né, portuguesa, tinha muito Manuel. É Manuel para cá, Manuelzinho, Manuelzinho, Manuelzinho virou manezinho. Tem gente que se ofende, eu faço brincadeira, tiro sarro disso. Porque aqui a gente criou esse projeto, que é HOLT, o manezinho chama assim, mas é route, de rota, em inglês. Mas o manezinho é engraçado, né? Que é o Route Brasil, é a Rota Brasil. Não, em vez de chamar rota, chamou de HOLT. Bom, brincadeiras à parte, é um projeto maravilhoso, lindo, que tem tudo a ver com o mar, tem tudo a ver com a praia. Foram surfistas que criaram esse projeto, percebendo que tinha muito lixo no mar, muito lixo na praia, e o projeto é uma junção de limpeza de praia, um evento, com plantio de mudas, a gente leva música ao vivo, a gente, né, com banda para fazer música ao vivo, a gente chama quem está na praia para fazer essa catação de lixo, muita bituca de cigarro, a gente chama os escoteiros para fazer plantio de mudas nativas, né, mudas que são da praia, né, então não vamos puxar muitas plantas que não fazem parte do nosso ecossistema. Tem gincana com as crianças, depois a gente faz uma triagem de todo esse lixo que a gente arrecadou, que a gente coletou, faz essa triagem bem bonitinho, o que é plástico, o tipo de plástico, o que é isopor, o que é bituca, o que é orgânico, e faz a destinação correta, geralmente para uma cooperativa de catadores ou mesmo para a própria companhia de lixo da cidade. A gente já atuou aí no Rio Grande do Sul também, e hoje, na verdade, a gente está internacional, a gente já fez isso para os Estados Unidos, para a França, Espanha, Ásia, e eu brinco que daqui a pouco a gente vai ter uma base na Lua. Porque se tiver lixo, a gente vai estar lá. E pelo menos na Lua já esqueceram uma bandeira dos Estados Unidos, dava para a gente dar uma recicladinha por lá. Bom, o que eu estou falando desse projeto? Porque esse é um projeto que tem a ver com essas práticas antidiscriminatórias. Eu falei de algumas leis, né, envolvendo essa parte do direito, envolvendo a minha formação, que é de advogado. E como advogado, eu sempre entendi que a gente tinha que retornar alguma coisa para a sociedade. Esse projeto é um projeto que eu assessoro há muito tempo, né, a parte jurídica, mas, claro, a gente se envolve, eu já fiz muita catação de lixo com esse projeto. E é como uma ONG que esse projeto a gente vai atrás de recursos, leis de incentivo, subsídios do governo e também patrocinadores, grandes empresas. A gente conseguiu já a Heineken, a Coca-Cola, o McDonald's, já fizemos ações de limpeza lá no Domingão do Faustão, né, com o Projac, e já conseguimos algumas celebridades também para vestir essa camisa. O que eu quero falar desse projeto, além de dar esse retorno para a sociedade, é que quando a gente acessou um fundo internacional, que veio lá da Austrália, a Austrália pediu que a gente tivesse uma política interna na ONG contra a violência contra a mulher, contra o trabalho infantil, contra o assédio moral, contra o assédio sexual dentro da ONG. E aí a gente começa uma prática antidiscriminatória. A gente fez todo um trabalho para desenvolver uma política interna, como se fosse um código interno, né? Um código de ética, um código de conduta, um regimento interno. A gente fez todo um trabalho para se adequar ao que pedia esse fundo. E geralmente, aí toquei naquele ponto que, né, os fatores econômicos, né,
envolvem, impulsionam esse tipo de prática, aqui a gente estava visando, a gente estava sendo selecionado para receber recursos para fazer mais projetos como esse. E foi as condições econômicas, foram os fatores econômicos que nos impulsionaram como ONG a fazer essas práticas dentro da empresa. E a gente desenvolveu toda essa série de documentos, mas para não fazer só um documento para inglês ver, que é aquele documento bonito que está na empresa, mas ninguém cumpre, a gente realmente se dedicou e implementou essas políticas, essas práticas antidiscriminatórias dentro dessa ONG, o Projeto Holt de limpeza de praia. Então, de novo, eram políticas contra a violência contra a mulher, contra o abuso sexual, contra o abuso moral no trabalho também e contra o trabalho infantil. Tudo isso a gente implementou. Hoje a gente soma mais de 1.000 voluntários espalhados pelo Brasil. No mundo eu já não sei qual é esse número, já não tenho acesso. Recentemente teve um impacto ambiental lá no Nordeste. A gente tinha voluntário lá tirando as manchas de óleo lá do Nordeste. Então, é um projeto muito bacana. Fiquem de olho também, né? Pesquisem aí na internet, Projeto Holt Brasil, como o Manezinho chama, né? Como um bom Manezinho falar de Holt, mas para quem já está mais engajado com o inglês é route, de rota, uma rota de engajamento em prol dessa sustentabilidade. Mais um caso bacana, essa outra ONG, que é o Comitê para a Democratização da Informática, o CPDI. Essa ONG recicla eletrônicos, resíduos eletrônicos e faz cursos gratuitos de informática. André, pode falar. Vou te interromper mais uma vez, porque chegou mais uma perguntinha aqui para a gente, do teu xará, o André Carlos. A pergunta é a seguinte: tem crescido os casos de discriminação na web? Como a lei lida com esses casos? Pô, tem crescido, até porque em plena pandemia a gente migrou totalmente para o online, né? Então, no momento que a gente não consegue nem se relacionar fisicamente, está todo mundo no online. Então, até as discriminações que aconteciam presencialmente foram para o online. Então, cresceu demais, cresceu muito, e tem já outras questões psicológicas, né, de coletivo, de a gente se sentir protegido atrás da nossa tela, o que a gente fala na internet, a gente não falaria na cara do outro ou da outra. Então, tem muitos fatores envolvidos, mas tem crescido. Como é que a lei trata disso? Discriminação é discriminação. Ocorre que no nosso país é muito difícil alguém ser preso por discriminação, por preconceito, por racismo. É muito difícil. Eu mesmo não conheço nenhum. Não conheço. Isso que, olha, acionei já várias vezes o Ministério Público, os tribunais, já fiz ações relacionadas a essas discriminações, mas nunca vi ninguém preso. Nunca vi. Por isso que eu tenho 10 anos de advocacia. Bom, na internet é pior ainda, porque tem muito perfil falso. Só recentemente a gente conseguiu aprovar uma Lei Geral de Proteção de Dados, que é o LGPD, que é diferente do LGBT. Então, é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que fala um pouquinho do caminho da informação. Quem que recebe essa informação também é responsável, não só aquele que produz e grava o vídeo, mas aquele que redistribui, compartilha também é responsável. Mas na prática, quem é que está sendo preso? Ninguém. Ou não só preso, alguém está sendo multado, advertido? Não, isso não está acontecendo porque, de novo, a lei simples por si só não transforma a nossa realidade. Para uma lei legal, bacana, robusta, sobre proteção dos nossos dados e internet, ofensas e discriminação, a gente precisaria de outros órgãos trabalhando em conjunto para coibir os golpes na internet, as discriminações. Estou botando tudo num balaio só. As nossas polícias não estão preparadas, são pouquíssimas as delegacias e prefeituras que têm uma área de crimes cibernéticos, de cibersegurança. Bom, a gente sabe que a maioria ficam nas capitais, os interiores geralmente são menos estruturados, então nas próprias capitais não tem delegacias especializadas, e na prática, quando a gente recebe uma ofensa, uma discriminação, um preconceito na internet, o máximo que acontece é a gente fazer um BO.
a gente bloqueia a pessoa, mas porque a polícia também não tem nem a condição, não foi preparada, não foi treinada para isso. Isso que só foi a polícia. O próprio Ministério Público, o tribunal, os juízes, os assessores também não estão preparados. Eles são formados em direito, eles não são formados em tecnologia, eles não sabem descobrir um IP, eles não sabem descobrir, né, fazer o caminho da informação, de onde veio isso. Então, a lei, de novo, por si só, não transforma a nossa realidade. A gente precisa mais conversas como essa, a gente precisa de preparo, estrutura em todos os âmbitos, desde das crianças na escola, com a programação e tudo mais, que algumas já têm, mas as mais estruturadas, para a gente chegar numa lei realmente que tenha efeito. Muito obrigada, André. Vou deixar tu voltar para a apresentação. Então. Beleza, continua... Pode falar. A gente continua no aguardo das perguntas pelo chat daí. Beleza. Então tá, vou compartilhar de novo e eu ia falar justamente de um projeto que tem a ver com tecnologia, que é o CPDI. O CPDI, que é o Comitê para a Democratização da Informática, a gente faz a reciclagem dos resíduos eletrônicos. Esse projeto eu me envolvo, né, pessoalmente, eu não faço apenas a parte jurídica, eu estou junto lá com eles. Faz a reciclagem dos resíduos eletrônicos e os cursos gratuitos nas comunidades. O curso que antes era de informática básica, agora é de programação, desenvolvimento de aplicativo. E a gente está aí no Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente monta salas de informáticas em comunidades carentes, geralmente a gente faz parcerias com as escolas, e dá esses cursos gratuitos. Muitas vezes a gente empresta o computador para quem não tem, às vezes já com um plano de internet para quem, de novo, não tem, porque todos esses cursos têm um critério socioeconômico. A gente libera para quem realmente precisa, quem comprova que tem uma certa condição socioeconômica. Quem pode pagar vai fazer outros cursos. Esse aqui é para a gente, de novo, fazer essa inclusão, a gente vencer essa discriminação. Então, olha só, uma prática também antidiscriminatória. Claro, essa é a missão dessa ONG, que é o CPDI. Mas isso tudo são exemplos que eu quero mostrar para vocês. Eu vou trazer outros ainda, mas para ver como muita coisa é antidiscriminatória, muitas atitudes do bem, muitas atitudes sensatas são atitudes e práticas antidiscriminatórias. O que mais que temos? Esse outro exemplo muito legal e às vezes é muito simples, né? Falei de outros exemplos que era de limpeza de praia, uns eventos mais sofisticados, né? Que o evento é mais sofisticado porque a gente quer chamar a atenção, né, do turista que está nas praias de Floripa para a gente catar o lixo, né, e falar de educação e conscientização ambiental. Depois, no CPDI, também curso sofisticado de programação, de games. Mas as práticas antidiscriminatórias, elas podem ser simples, elas são simples. Depois que a gente vai ganhando força com os projetos. E esse aqui é um projeto bacana demais, por isso que eu quis mostrar para vocês, que é a Estrela Guia. A Estrela Guia é uma associação em prol da cidadania e dos direitos sexuais. É uma associação aqui de Floripa, que eu também assessoro. Inclusive, eu cedo o endereço do escritório para instituições como a Estrela Guia. Eles têm um endereço fiscal, eles têm um endereço para receber cartas, porque geralmente uma associação é feita na casa de alguém. Então, eu cedo um espaço, né, para a gente também ser um guarda-chuva, assim, né, abraçar todas as causas. E aqui em Floripa a gente abraça todas as causas, esportiva, cultural, LGBT, ambiental, social, tudo. Né? Tudo a gente está atendendo, são mais de 100 projetos que a gente atende pelo Brasil. Estrela Guia, eu botei essa foto porque quando eu montei essa apresentação, eu fiz ali pelo Canva. Acho que vocês sabem, né? Vocês conhecem aquela plataforma que a gente faz a apresentação. E aí eu botei para pegar uma imagem e botei ali prostituta. Prostituição. E apareceu essa linda mulher com esses dólares na mão. Isso tudo é uma discriminação, né? Quando a gente... Porque uma mulher com dinheiro na mão é uma prostituta? Então já começa aí uma reflexão e escolhi essa foto justamente para a gente fazer essa reflexão. Por que uma mulher com dinheiro na mão é uma prostituta? Bom, o aplicativo Canva entendeu
quando eu botei prostituta, que essa foto era relacionada. E por que eu botei prostituta? Porque essa era uma associação de prostitutas. E quando eu cheguei para assessorar, uma das coisas que a dor delas era, eles falavam assim, André, a gente está pedindo recurso, a gente está fazendo uns projetos bacanas e nada de a gente ser contemplada, de receber um patrocínio. Mas a gente está sentindo que é porque o nosso nome era Associação de Prostitutas e de Cidadania e Direitos Sociais. Estava escrito ali. E era engraçado que a pessoa que me falou era uma pessoa trans, e ela falou assim, André, mas tem que entender que é uma associação de putas. A gente é assim, mas a gente não sabe o que fazer. E de um bate-papo que a gente fez, uma conversa, um brainstorm, né? Uma jogada de ideias, uma chuva de ideias, veio a ideia de a gente mudar o nome. Simplesmente tirar o prostitutas do nome de associação de prostitutas fez toda a diferença. Olha só, que loucura. Que simplicidade. Claro, também uma consciência de que a discriminação e preconceito está aí, está na nossa cara, batendo na nossa porta. Não vê quem não quer. Então a gente tirou o nome de associação de prostituta e transformou em Estrela Guia, associação em prol da cidadania e dos direitos sexuais. Quando a gente fez isso, e a gente se cadastrou no primeiro projeto com esse nome, a gente foi contemplado com recursos da Unesco para a gente fazer atendimento jurídico para pessoas trans, prostitutas, que não tinham condições de contratar um advogado. E muito caso de violência, muito caso de pensão, de marido que não quer pagar, né, com as prostitutas, fez filho e não quer pagar pensão. E para a gente fez toda a diferença. A gente, no primeiro projeto que a gente conseguiu, que a gente cadastrou com um novo nome de Estrela Guia, a gente foi contemplado com esse nome gigantesco da Unesco, né? Isso fez um bem gigante para toda a associação, para todas as mulheres que foram contempladas também com os serviços. Hoje a gente é remunerado, o nosso próprio escritório, para fazer esse atendimento com as pessoas, não só as prostitutas, mas esse é o principal, mas todas as pessoas que de alguma maneira são relacionadas aos direitos sexuais, ou à vida sexual, e que não têm essas condições, ou às vezes têm vergonha de acessar um escritório, ou sabe-se lá, né? Tem tanta coisa que a gente pode dizer. Um caso engraçado é que, como eu cedi o endereço do escritório para eles receberem correspondência, de vez em quando a gente recebe caixas de camisinha masculina e camisinha feminina. E o pessoal lá do prédio, do escritório, já sabe, quando a caixa de camisinha chega lá, é porque é pra gente, é lá pra nossa associação. E vende tudo. Lubrificante, luva, preservativo feminino, masculino. A gente também faz uma campanha de distribuição gratuita, principalmente nas festas, no carnaval. E vale a pena se envolver com a tua comunidade, com a tua causa, com o que tu se identifica, seja os pets abandonados, animais abandonados, a catação de lixo, a reciclagem. Ela pode ser muito simples, ela é muito simples, esse envolvimento, que para mim essa é a maior prática antidiscriminatória, é o que a gente faz individualmente, que vai contribuir na nossa família, no nosso irmão, no nosso pai, na nossa mãe, no nosso filho, no nosso companheiro, e depois vai contagiar o vizinho, quem sabe o prédio inteiro, quem sabe o bairro inteiro, quem sabe a gente está mudando o mundo. Aliás, eu só entendo que o mundo muda através desse pequeno grupo de pessoas. Não muda através de uma lei. Não adianta fazer uma lei que vai zerar o carbono, o que agora, a partir de agora, o mundo é melhor. Não funciona. Muda as nossas, né, e a maior prática antidiscriminatória vem da gente, vem de dentro. Então pense, reflita o que você está fazendo de discriminatório, e a gente faz isso, a gente é preconceituoso, isso está na nossa condição humana de julgar e distinguir, né, a discriminação.
mas no momento que a gente externaliza, manifesta isso, tem que vir com afeto, tem que vir com gentileza. Então vamos em frente. Tá aí também mais uma associação bacana, pesquise na internet, tem muito conteúdo bacana. Aqui mais um exemplo, que dessa vez foi do nosso próprio escritório, né? Advocacia Sustentável, lá no primeiro momento da pandemia, a gente começou a fazer uns encontros online que a gente chamava de encontro sustentável. E aí eu já vou também justificar como é que eu, da sustentabilidade, estou aqui falando de práticas antidiscriminatórias, porque para mim tem tudo a ver. Olha só, nosso conceito de sustentabilidade ele é amplo, ele é profundo. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já pensa em reciclagem, lixo, compostagem. Pô, a gente fazia isso tudo no escritório, a gente não tinha copo plástico, a nossa esponja era uma bucha vegetal, o sabão era do óleo de cozinha usado, que foi reciclado e fez sabão. A gente não tinha... a gente fazia os contratos online para não desperdiçar papel, a gente recicla o papelzinho, o rolinho do papel higiênico, a gente leva também para uma cooperativa de recicladores, que são todos com síndrome de Down. Olha só que movimento bacana. Mas sustentabilidade não é só isso. A gente já passou esse primeiro passo de se afirmar como sustentável, para agora a gente se aprofundar, que a sustentabilidade também são relações humanas sustentáveis. Pensa sobre isso. Relações humanas sustentáveis. Desculpa o jeito que eu vou falar, mas por quê? Ficar num relacionamento insustentável é uma merda. É horrível. Pensa isso. Estar num relacionamento com o namorado, com o pai, com a mãe, irmão, o patrão, se ele é insustentável, é horrível. O nome já fala isso. Então, quando a gente quer falar mais profundamente de sustentabilidade, tem a ver com relações humanas. Nosso escritório tem um cuidado extra e genuíno com o advogado, para que o advogado fique bem e consiga cuidar da sociedade, consiga cuidar do meio ambiente, consiga cuidar das outras pessoas. Porque como é que eu posso exigir de uma pessoa que reflita, ou que tenha um pensamento filosófico profundo sobre o que é errado, o que é certo, se ela está morrendo de fome? Se ela nem estudou, se ela nem sabe ler ou escrever, ler e escrever não precisa para ter um pensamento profundo, ou sensato, ou bom senso, ou gentil. Mas a pessoa que está morrendo de fome, ela não... E o direito sabe disso. O direito não pune, não deveria punir a pessoa quando ela tem uma causa, uma justificativa forte por ter feito isso. Então, se eu roubo uma bolacha, uma galinha, porque eu estou morrendo de fome. Eu não sou um bandido, não sou um ladrão. Deveria ser assim, a gente sabe que não é isso. Tem casos, a maioria das pessoas que estão presas é porque fumou um baseado, é porque roubou uma bolacha. Bom, outro tema. Depois a gente marca uma conversa só disso. E aí, nesse momento da pandemia, a gente fez esses encontros sustentáveis. E esse aqui são os stories do dessa época, do encontro que a gente promoveu. Era um momento de eleição aqui de vereadores aqui em Floripa, e provavelmente aí, né, na cidade de vocês também, já no ano passado, 2020, isso. E a gente bolou esse tema das mulheres negras na política. Por que veio isso também? De novo, com relações sustentáveis. Né? A gente queria falar de discriminação, a gente queria falar do preconceito, do racismo, e eu tenho uma família negra, não que eu possa falar no lugar de um negro, mas isso me incentivou que eu tivesse práticas e atitudes relacionadas a isso. Inclusive, a mediadora que está aqui nesse nosso evento é a minha irmã, que é a Maria Clara, negra, e que eu também chamei, tive o cuidado, né, eu acho que a sensibilidade antidiscriminatória é sensibilidade, é a gente olhar para o outro com carinho, com empatia. E eu tive a sensibilidade de falar assim, cara, não vou eu mediar um encontro de mulheres negras na política. Eu, branco, loiro, privilegiado, né, com alguns privilégios que eu mesmo conquistei, porque eu tive uma origem humilde, mas outros que eu simplesmente, porque nasci numa pele branca, tenho privilégios. Não vou eu, então, mediar um encontro de mulheres negras na política. Eu chamei minha irmã, que é negra, Maria Clara, e foi maravilhoso.
Aliás, uma das convidadas, que são as candidatas, que era a Cirene Cândido, a Caionara dos Santos e a Lu Freitas, uma delas foi eleita, é vereadora aqui de Floripa, que é a Lu Freitas, uma vereadora mulher, negra em Floripa. Raridade, não acontece isso todo dia, e a gente fica bem feliz que a gente conseguiu, de alguma maneira, incentivar, dar visibilidade para essas mulheres. Pô, essa é mais uma prática antidiscriminatória, que, de novo, teve a nossa conexão com a sustentabilidade, porque a sustentabilidade para a gente é esse. A gente traz esse conceito da biologia, que é essa condição mínima de existência num sistema, isso é sustentabilidade. Então a gente pensa no mundo, o mundo tem que ser sustentável, e a gente pensa que essa sustentabilidade é o mínimo, é o mínimo. Depois da sustentabilidade, a gente tem que pensar em prosperidade, em abundância para todo mundo. Mas o mínimo de todo mundo que a gente espera, de todas as empresas, de todo o governo, é a sustentabilidade. Né? A gente conseguir consumir. A sustentabilidade ela é financeira também, ela é social, ela é humana, ela é ambiental. Né? A gente sempre pensa já no meio ambiente, mas ela é em todas as esferas. Há quem diga que tem outros pilares da sustentabilidade, mas a gente é bem aberto, a gente acredita na sustentabilidade de forma ampla e profunda. Então, esse foi mais um dos nossos eventos, mais uma prática nossa antidiscriminatória, e foi também motivado não só pela minha origem, a participação numa família negra, mas também porque eu percebi que dentro da advocacia sustentável tinha poucos negros. Teve um momento que não tinha nenhum. E aí eu pensei, e eu falei com meu irmão, minha irmã, assim, cara, como é que eu faço para ter mais negros no meu escritório? Primeiro, eu teria que avançar lá na educação dos negros, para que eles se sentissem representados e aptos a entrar numa faculdade de direito, que hoje não acontece. A maioria é branca. Para depois, aqueles que entrarem ter as condições, né, de formação e tudo mais a serem os advogados, para depois, então, chegarem à advocacia sustentável. O caminho era longo. E eu pensei, pô, como é que eu vou fazer? Vou pedir para alguém falar, vou chamar. Pô, vou fazer o seguinte, a gente começar a abordar esses temas. Se a gente quer que o negro se sinta representado através, né, de alguma coisa, a gente começa a abordar e discutir sobre isso. Então, a gente está falando aqui já do racismo, do negro, da negritude, como também mais uma prática antidiscriminatória, né? Talvez seja uma das primeiras coisas que vem à cabeça quando a gente fala de discriminação, vem o racismo, vem o negro. Bom, tem muitas outras coisas, tem de gênero, tem das mulheres, tem das idades, tem da tecnologia, nossa, é tanta coisa. Então, muito trabalho aí para a gente pela frente, muito trabalho pela frente. Vou ter um tempinho aqui para minha. E aqui eu trouxe mais um slide que hoje eu tenho feito alguns trabalhos em sustentabilidade para empresas, startups, bancos e ONGs. E sempre que elas me chamam, e hoje está muito em alta essa questão da sustentabilidade, o ESG, né, que se fala, que é em inglês, são essas governanças sustentáveis, que é o que a gente já faz no próprio escritório e faz com outros escritórios e outras empresas também. A gente tem sido muito procurado, de novo, pelas empresas, startups, bancos e ONGs. E aí eu vou fazer o link lá com o que a gente já conversou. Hoje, o que a gente sente? Que a gente está na prática e a gente está sendo contratado para fazer essas políticas sustentáveis e antidiscriminatórias. O que norteia é o dinheiro. São os fatores econômicos. Por que umas empresas, e aí eu não posso falar o nome da maioria, as ONGs ali eu posso falar porque já tenho autorização delas, mas a maioria das empresas, bancos e startups, eu tenho um contrato de sigilo, porque elas estão disputando algum investimento, algum recurso, e não querem ser divulgadas antes do tempo. Olha só, elas me contrataram para fazer políticas de sustentabilidade porque vem alguma grana, porque tem dinheiro envolvido. Caso contrário, provavelmente elas não fariam.
Então tem uma onda, tem um movimento, no Brasil funciona ele muito vindo de fora, da Europa, dos Estados Unidos, e essa onda veio muito do setor financeiro, do mercado de ações, a bolsa de valores, os investimentos. As empresas têm que demonstrar alguma sustentabilidade. Para não ficar para trás, essas empresas contratam profissionais como eu. A maioria nessas empresas é para inglês ver, é um documento jurídico cheio de letrinhas, cheio de expressões, né? Eu tento não usar as expressões que ninguém entende, né? Mas é um documento para inglês ver. Quando eu falo isso é porque, de fato, eles não estão fazendo isso, eles não são sustentáveis. Eles só querem o dinheiro de um investidor gringo, um investidor estrangeiro. E quando eu abordo o tema da sustentabilidade com eles, eu trago a questão de práticas antidiscriminatórias. Grandes bancos que são campeões de reclamação, campeões de ações trabalhistas, com escândalos de nível nacional aparecendo no Fantástico, me contratam para fazer uma política de sustentabilidade. Quando eu falo, peraí, temos um alerta de preconceito, alerta de discriminação, vamos mudar isso aqui? Eles me perguntam, mas o que isso tem a ver com sustentabilidade? Pô, tem tudo a ver com sustentabilidade, é o que eu estou falando para vocês até agora. O pessoal, de novo, né, olha só, essas grandes empresas, grandes gerentes e diretores em grandes posições, ainda não entendem isso. Ou talvez até entendem, mas não querem. Não querem fazer isso. Não querem entender, não querem ver, não querem fazer a sustentabilidade tomar o rumo de práticas antidiscriminatórias. E aqui eu botei essas figuras, né? Uma negra, um japonês, uma pessoa com um braço mecânico, não sei se dá para dizer isso, porque tem tudo a ver, essas grandes empresas são as maiores discriminadoras, também são as maiores poluidoras. Eu não preciso nem citar os nomes, né? Só falando dos escândalos nacionais, ou dos grandes, vamos fazer isso, vejam os grandes prêmios de sustentabilidade, bota aí, pesquisa no Google agora, os prêmios de sustentabilidade desse ano. As empresas que aparecerem ali, com certeza serão as empresas, as maiores poluidoras do Brasil, as maiores discriminadoras, e claro, as mais rentáveis, que têm dinheiro para fazer uma política, para contratar um profissional para fazer uma política linda e maravilhosa para inglês ver, para ganhar um prêmio, para acessar um recurso. Mas na prática, não precisa ter dinheiro, é muito simples. Ser sustentável e ser antidiscriminatório vem de dentro, vem de coração. Então pense aí você no seu projeto, na sua casa, na sua vida, na sua cabeça. Isso que você está pensando em fazer é sustentável, é antidiscriminatório. Simples assim, pequenininho. Pô, eu vou parar de fazer isso, vou usar o meu bloquinho, o bloquinho de rascunho, eu vou lá na gráfica, vou pedir para ele fazer um bloquinho, vou reutilizar. Baita ideia. E continua. Eu tenho uma frase que é muito bacana, que eu levo comigo, e isso é muito contribuição da minha companheira, que me acompanha há bastante tempo, e é a minha inspiração, que é não deixar o ótimo ser inimigo do bom. Não é porque eu não consigo fazer tudo ser sustentável, tudo antidiscriminatório, que eu não vou fazer o pouco. Não é porque eu não esqueci a minha sacolinha reutilizável em casa que eu não vou comprar o que eu estou precisando no supermercado. Compra, leva na mão, ou leva uma sacolinha para casa, quem sabe tu reutiliza ela para alguma coisa. Não deixa o ótimo ser inimigo do bom. Pô, não vou comer orgânico, eu não vou comer fruta porque não é orgânico, então eu vou comer um McDonald's. Não, come a fruta ainda que não seja orgânica. É esse tipo de mensagem que essa frase, essa é a intenção que está nessa mensagem. De novo, para frisar, a sustentabilidade para a gente é pensar nas pessoas. Aí botei esse macaquinho aqui para a gente pensar, né? Porque a gente veio de lá e a gente está voltando para lá, será? Agora a gente já se encurva para usar o computador. Essa pandemia não foi fácil para ninguém, não está sendo fácil, né? Tomara que não venha uma outra onda, mas vamos pensar. O que a gente está fazendo para as pessoas? Porque pensar
em práticas antidiscriminatórias é pensar nas pessoas. Pensar em sustentabilidade é pensar nas pessoas. Arrisco dizer, eu vou longe, não é nem arrisco dizer, eu tenho certeza, direito, para mim, tem tudo a ver com as pessoas, não tem a ver com lei ou com tribunal. Não, tem tudo a ver com pessoas. Tudo tem a ver com pessoas. Porque a lei é para as pessoas. Ainda que seja uma lei de proteção ao animal, não é o animal que vai cumprir a lei. É a gente. A lei de maus tratos. Não é a árvore que vai cumprir a lei. É a gente. Pessoas. Ah, mas a tecnologia, o algoritmo. O algoritmo foi feito por alguma pessoa. Claro que hoje tem a inteligência artificial que cria sozinha, mas alguém fez. E geralmente ela está fazendo isso para melhorar o nosso bem-estar. Ou para alguém ganhar dinheiro. E, de novo, pessoas. Tudo tem a ver com pessoas. Né? O curso que vocês estão fazendo, palestra, né, o projeto que a gente está aqui conversando, tem a ver com as pessoas. E pensar de forma sustentável, antidiscriminatória é pensar nas pessoas. Sustentabilidade é antidiscriminatória. Pensa nisso. Reciclar o lixo, plantar uma árvore, levar uma sacolinha reutilizável é antidiscriminatório, é inclusivo, é empático, é de coração, tem afeto. Eu vou finalizar. Tomara que tenham perguntas para a gente conversar mais. Eu deixo retorno essa mensagem para vocês. O que vocês estão fazendo de sustentável e antidiscriminatório? Muito obrigada, André. A gente recebeu, sim, mais algumas perguntas. Eu vou começar com uma da professora Karen, aqui da UFSM, né? O comentário dela é o seguinte: boa noite, André. Muitas vezes, mesmo as pessoas não desejando, têm atitudes discriminatórias, sejam de gênero, de etnia, religião, cor e outras tantas. E a pergunta: como se pode trabalhar para eliminar esse tipo de comportamento sem discriminar essas pessoas também? Eu acho que tem que fazer um trabalho interno primeiro, né? Então acho que vem de dentro, de novo. E a discriminação vai acontecer. Hoje, dos grandes formatos, né, que a gente, acho que a pergunta ali, se é que eu entendi, como trabalhar, né, o antidiscriminatório se a gente discrimina quem é preconceituoso, né? Não fazer isso, não deixar isso para ele. É difícil. Até hoje, as nossas leis, que são inclusivas, políticas afirmativas, as cotas, elas são discriminatórias, mas uma discriminação positiva, como se fala. É uma discriminação para a pessoa, né, no vestibular, a pessoa que vem de escola pública, né, ou a etnia, é indígena, é negro, é uma discriminação positiva. Então, a discriminação por si, ela não é boa ou ruim. A gente que tem que dar um juízo de valor. Eu não sei se a gente tem um outro formato de fazer isso, mas eu acho que às vezes o constrangimento desses preconceituosos, dessas pessoas discriminatórias, vale, né? Claro, não tem que pesar, né, as medidas. Se você violentar uma pessoa preconceituosa, talvez esteja passando dos limites. Você matar uma pessoa preconceituosa, acho que está passando dos limites também. Mas um constrangimento, né, uma puxada na orelha. Eu lembro uma vez eu estava numa reunião, uma empresa que eles já tinham contratado a gente para fazer uma política de sustentabilidade dentro da empresa. E uma hora o presidente da empresa falou: não sei o que, deixa as meninas, não sei o que. Deu a entender, foi ali um preconceito, uma piada machista. E naquele momento eu falei assim: olha, me desculpa, mas eu vou ter que levantar o dedo aqui porque eu achei essa piada machista. Pô, o cara é o presidente, o cara que tá pagando meu salário para fazer. Mas ele se sentiu constrangido. Não quis dizer isso. Não. Bom, eu, no meu lugar, me senti à vontade
e fazer aquele constrangimento. Claro que eu discriminei ele, e na minha cabeça eu julguei ele como racista, machista, velho, branco, tá lá na posição de poder. Fiz isso todos os pensamentos, não manifestei. Eu só pensei, opa, peraí, a tua manifestação acho que foi um pouco machista. As meninas vão ficar na cozinha fazendo uma coisa e a gente vai fazer outra coisa, peraí. E ele se recebeu o constrangimento e sentiu, viu que fez merda. Então eu acho que a gente vai ter que dosar. A gente vai ter que passar por muitas experiências como essa para a gente aprender o caminho de seguir uma sociedade antidiscriminatória. Certo. Temos mais uma pergunta do Gabriel Bueno. André, quais recursos podem ser considerados essenciais para que uma empresa possa desenvolver e atender responsabilidades sociais? Vontade. Isso é essencial. Só isso. Então, tu vê, a gente mudou o nome da associação e nós não gastou nada. A gente, claro, gastamos lá para a gente atender os critérios lá do recurso da Austrália, da política contra o trabalho infantil, mas o outro não gastou nada, a gente mudou o nome. Olha só, que inclusivo foi tomar consciência da discriminação que existia contra a prostituta, a gente mudou o nome, tira a prostituta, falando de direitos sexuais. A gente se travestiu, né? Travestimos o nome para conseguir um recurso. Não custa, às vezes não custa nada. Por fim, a gente tem uma pergunta da colega Letícia Giovanelli. A plataforma Liderança Sustentável, iniciativa que ocorreu desde 2011, voltada à sustentabilidade empresarial, aborda questões pertinentes à diversidade nas organizações. Como você percebe essas boas práticas dentro das empresas? Qual o impacto a médio prazo? Maravilha, maravilha. Linda pergunta. Adoro essas iniciativas. Gosto muito de ver, por isso que eu também fiquei muito contente de participar dessa nossa conversa. Estou super aberto para muitas conversas como essa. Eu acho que tem que ter mais, elas têm que aparecerem mais, mas a gente tem que ficar sempre com um sinalzinho de alerta. Porque com essa onda de sustentabilidade, que eu nem sei se é tanto uma onda, assim, não é um tsunami, é uma onda, é uma marolinha. Mas ela molha os pés de alguns. Tem muita sacanagem. É o greenwash, né? A lavagem verde, né? Para inglês ver, né? Um documento bonito, uma mensagem bacana, uma propaganda bonita, mas a sustentabilidade ou a prática às vezes falha. E aí eu vou dar alguns exemplos de novo. Uma vez me convidaram aqui num prêmio que tem aqui em Santa Catarina, o prêmio Onda Verde de Sustentabilidade. Me chamaram lá para receber um prêmio e eu fui dar uma olhada nesse prêmio e eu vi que eu ia receber junto com a maior poluidora do estado. Eu, peraí, a maior poluidora vai ganhar esse prêmio e eu também vou receber, velho? Eu me senti um pouco ofendido, mas porque ela estava fazendo uma propaganda sustentável. Na verdade, gastou mais dinheiro na propaganda do que na ação de sustentabilidade. Qual era a ação? E esse tipo de ação já presta atenção, já levanta o sinal de alerta. Plantio de mudas. Que bacana, legal, a gente vai plantar mudas, mas a gente tem que cuidar se é uma planta nativa ou é uma planta exótica. Eu estou trazendo uma planta invasora que vai acabar com o habitat do ecossistema. Peraí, então vamos cuidar. Aqui em Floripa também não pode se plantar qualquer planta no seu próprio quintal, porque algumas são muito grandes, então elas vão atrapalhar as calçadas, os muros, as vias públicas, então começa a dar estrago. Então tem toda uma coisa para a gente verificar. Mas nesse caso dessa empresa, a ação de sustentabilidade era plantar 100 mudas. Pô, 100 é muito pouco para uma empresa, para uma indústria, no caso é uma indústria, era muito pouco. Primeiro que as mudinhas a gente recebe de graça, em qualquer lugar. Qualquer pessoa vai te dar uma sementinha, uma mudinha, as secretarias de educação, de meio ambiente tem mudinha de graça, todas as secretarias têm, então vai ali. Então eles gastaram R$0 com as mudas. Mas a propaganda estava linda. Vinha um drone, uma imagem, pô, então o aluguel desse drone já custou mais do que as plantinhas. Aí todo mundo com a camiseta da propaganda da empresa,
e isso. Poxa, gastaram muito mais na propaganda do que na ação de sustentabilidade. Então, essas iniciativas são muito legais, mas vamos cuidar para a gente não estar valorizando ou não caindo na armadilha para o inglês ver. Vamos valorizar as práticas de verdade. E começa, minha sugestão, começa perto da tua casa, ou começa na tua casa, começa em você. Será que a gente precisa consumir tanto? Consumir ou não consumir é um ato de sustentabilidade. Chegou mais uma última perguntinha para a gente, André. É da Thaís Faria. Quais os principais desafios da sustentabilidade na atual conjuntura? Cara, são muitos. Muitos desafios. E eu acho que para entrar nesse caminho da sustentabilidade, a gente tem que desenvolver muita força e muita resiliência. Mas a gente vai encontrando umas redes, isso é muito legal, tem a pessoa que se conecta com a outra pela sustentabilidade, ela apoia, ela é muito solidária, ela é muito gentil, ela compartilha conhecimento, ela compartilha ideias. Os desafios, eu acho, então, tem de tudo. As leis, elas poderiam ser mais sustentáveis, as empresas poderiam ter incentivo para isso, as pessoas poderiam ter incentivo, os condomínios, né, tudo, até de sair da cidade, né, e ir para o vão morar, que já incentiva toda a própria economia dos aluguéis e tudo mais, mas também a inclusão, vamos contratar um negro, uma mulher, uma pessoa com mais de 60 anos, um imigrante, muitos haitianos para cá, então toda essa contratação que dava índice de sustentabilidade, porque hoje o que tem em Floripa? A prefeitura decide, né, os amigos do prefeito recebem um desconto do imposto, ou não pagam o imposto para se desenvolver. Eu pensei, peraí, mas aí a conta não está batendo. A gente paga imposto, e aí o imposto que deveria ir para a educação, para as ciclovias, para as vias públicas, para tudo, não está indo e esse cara não dá nada em troca. Então, por isso eu pensei no índice. E conforme ele vai crescendo nesse índice de sustentabilidade, maior o desconto do imposto dele. Pá, desenvolvi um projeto bacana pra caramba. Cheguei lá para a gente aprovar. Aí fala assim, André, é muito lindo, muito bacana, mas a gente não pode atrapalhar o empresário. A gente não pode criar obstáculos. Eu assim, poxa, mas não é obstáculo, cara. Eu sou um empreendedor social. Eu tenho negócios, eu tenho empresas e eu consigo trabalhar e crescer e lucrar com isso. Não é um obstáculo. Faz sentido, até porque essa pessoa está ganhando um desconto no imposto. Então faz sentido que ela devolva alguma coisa para a cidade. Ainda que ela resolva um problema da cidade. Cria aí um hackathon para resolver o problema de mobilidade. Não. Toda aquela minha ideia foi jogada fora. Está aí um baita obstáculo. As nossas lideranças políticas, os nossos dinossauros, que ainda não conseguiram ter uma conversa como essa que a gente está tendo. E a conversa está boa, hein? Chegou mais duas perguntinhas. Se a gente for rapidinho, acho que dá tempo. Uma primeira é do André Carlos. Como você vê o trabalho de entidades que auxiliam os grupos sociais que sofrem discriminação? Pode repetir a primeira Sim. parte? Eu não entendi. Como você vê o trabalho de entidades que auxiliam os grupos sociais que sofrem discriminação? Eu acho maravilhosa, né? Eu sou uma dessas entidades, dessa instituição que apoio e assessoro diversos projetos sociais. Eu acho que tem deveria mais pessoas, mais empresas, mais grupos fazendo isso, apoiando outros grupos e se relacionando. Deveria ter muito mais. E existem essas redes. A gente tem uma aqui que nasceu em Floripa, que se chama Instituto Lixo Zero, que a gente também já está internacional. A gente criou essa rede de sustentabilidade para a gente conversar sobre esses temas. Então,
Todo mundo tem algo que ajudar. E já deixo mais um segredinho, que não é segredo, mas vou contar como se fosse. Quando a gente ajuda alguém, a gente é o primeiro beneficiado. A gente é o primeiro beneficiado. A gente acha que está ali ajudando, levando uma caixinha ali, ou doando uma coisa, mas é a gente que está sendo ajudado. Isso não estou inventando na minha cabeça, tem estudos de psicologia sobre o benefício de fazer o bem. A gente coloca em perspectiva os nossos problemas, porque o problema do outro é muito maior do que o nosso. A gente se sente bem, a gente se sente revigorado. Então vai fazer o bem, vai fazer o bem. E a última pergunta é do Gabriel Bueno. André, a pressão do capital é o fator que impulsiona a empresa a mudar de mentalidade, aderindo práticas sustentáveis e antidiscriminatórias? Com certeza. Né? Então, inclusive, a gente falou aqui, né, nas empresas, bancos e startups que me contrataram para fazer políticas de sustentabilidade só porque estavam visando ou porque não queriam perder o recurso, o investimento de fora. Então, é sim, na verdade, essa onda de sustentabilidade é toda impulsionada pelo dinheiro. E dá para ser feliz, dá para ganhar dinheiro sendo sustentável, ajudando o outro. Não precisa ter aquela mentalidade que eu preciso explorar o outro ao máximo para ser um empresário de sucesso, de ter sucesso e ter tudo que eu tenho, o conforto, o carro, a casa. Ah, mas eu quero ter esse conforto. Tenha, mas não precisa passar por cima do outro. Tenha esse sucesso e ainda ajude o outro. Ainda faça uma doação, ainda vá plantar uma árvore, vá cuidar do outro, do amigo que está precisando um conselho, uma conversa. Porque as coisas mais maravilhosas do mundo não custa nada, que é um papo, uma conversa, é jogar bola, é ir para a praia. Ah, precisa gastar para ir para a praia? Precisa, mas para entrar no mar é de graça. Quando chegou lá é de graça. Está se divertindo, claro, tu vai gastar, comprar uma bebida, alguma coisa assim. Beleza, mas a diversão está ali para todo mundo. Então, vamos ser felizes, de preferência, de forma sustentável. Certo, André, muito obrigada. A gente vai convidar a professora Lana Campanella para fazer o encerramento, então, da live. Boa noite a quem eu não havia cumprimentado antes. André, enfim, hoje acredito que eu e os outros internautas vamos dormir felizes, né? A tua fala tão emocionada e que grande ser humano. A gente fez toda a leitura do teu Lattes, mas assim me emociona, que grande ser humano, parabéns. Escutei você falar assim, você fala muito do mar, eu entendo a ligação, eu também tenho essa proximidade com o mar, e quando se falava ali de preconceito, inclusive anos atrás, quando começamos nos grupos solidários, não se falava nem em ONG, nem em OCIP, não existia essa terminologia no Brasil. E aí eu tenho que puxar a classe surfista, porque um dia eu peguei onda também, e nós éramos marginalizados. Olha ali um bando de maconheiro que só está querendo catar lixo ali, só quer saber da praia, etc. Então, essa marginalização que existia na década de 80 para os 90, falando especificamente dos surfistas, que já faziam práticas sustentáveis aqui no Brasil. Né? A gente está falando de Floripa, Joaquina, Saquarema, aqui no litoral sul, em Bé, Torres. Me passou um filme na cabeça, porque esse preconceito, apesar de serem palavras modismo, né, sustentabilidade, tem muita gente que não sabe nem o que é e pratica. Tem muita empresa, enquanto administradora de empresas e comunicóloga, a gente vê ali empresário falar o que eu faço para ser sustentável, mas na verdade ele faz tudo errado, né? Até quando ele vai escovar os dentes, a água fica caindo ali, né? E ele fica escovando os dentes. Então, assim, é tanto absurdo, né? E só para a gente rir um pouco ou chorar, aquele surfista marginalizado lá nos 80 e 90, a gente ainda continua sendo marginalizado, de certa forma, quem se dedica a essas práticas, mas vale a pena sempre, como você disse, o retorno é muito satisfatório de quem pratica o bem, né? Na verdade, a gente está falando assim, não é de boas práticas, mas é uma questão de alma, né? Eu agradeço muito essa tua fala conosco, essa tua contribuição. Com certeza a Universidade Federal de Santa Maria está com as portas abertas aí para recebê-lo, e quando nós tivermos aí o ensejo da Unesco, você já trabalhou com a Unesco, será uma honra tê-lo novamente numa mesa aí com a Unesco. O meu muito obrigada pela tua participação conosco, a tua humildade em ceder esse tempo teu, que eu sei que é corrido, para estar conosco.
É uma alegria participar com vocês e estamos junto, né? Querendo fazer mais, é só chamar que a gente está de volta aí. E tu falou do surf, a gente tem um projeto bacana também lá em São Paulo, que é o EcoSurf, porque um surfista começou percebendo que estava faltando essa mentalidade sustentável nos surfistas novos. Porque o surfista novo, porque já saiu da marginalização e agora é até elitizado, para comprar uma roupa de borracha é R$1.000. Puta merda. Então, o surfista de hoje ele não era tão sustentável, ele é consumista, ele jogava o plástico na praia, e isso aí lá nasceu mais um projeto que é o EcoSurf, lindo, maravilhoso, dei uma pesquisada também, espalhado pelo Brasil, e é como tu falou, Lana, é da alma, e quando é da alma é muito forte, é muito forte. André, muito obrigada pela tua fala enriquecedora. Lana, quer falar mais uma coisa? Não me deixa falar, que de gratidão. Eu ia puxar. Aí não é live de surf, eu ia falar para ele que eu sou tão antiga que eu conheci até o seu Morongo em Garopaba. Aí isso fica para outra live. Tá certo. Lembrando aos ouvintes que é preciso responder ao formulário que está disponível no link do chat, juntamente ao formulário que temos uma pesquisa de satisfação. Convidamos você a responder. Essa pesquisa serve de apoio, né, para que possamos continuar promovendo eventos de qualidade. Ressaltamos que o certificado de ouvinte nessa live será de 2 horas, que será disponibilizado dentro de uma semana no portal de certificados da UFSM. Estamos muito felizes por termos realizado esse evento. Agradecemos aos membros do projeto de extensão do Comunicar RP, bem como o André Xavier Alves, todo o nosso carinho e admiração por ter aceito o nosso convite, por ter dedicado seu tempo e compartilhado suas experiências com a gente. Uma boa noite a todos e todas.